Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer uma análise completa do relatório gerencial de janeiro de 2026 do TEJAR11. O TG, Ativo Real, um dos fundos imobiliários mais conhecidos do mercado. E já adianto, tem bastante coisa importante acontecendo aqui, tanto no resultado quanto no preço da cota. E já começo trazendo a atualização. A cota hoje está sendo negociada por volta de R$ 71,5, enquanto o valor patrimonial está na casa de R$ 113. Ou seja, estamos falando de um desconto muito relevante, perto de 35% abaixo do valor patrimonial. Agora, será que esse desconto faz sentido ou é oportunidade? Bora entender. Começando pelos rendimentos, o fundo distribuiu R$ 0,71 por cota em janeiro. Isso representa um dividend yield mensal de aproximadamente 0,91%, ou cerca de 11,45% ao ano. Se a gente olhar os últimos 12 meses, o TEJAR11 entregou R$ 11,71 por cota, com um dividend yield entre 14,4% e 149%. Ou seja, continua sendo um fundo com uma renda bem elevada. Mas aqui já vale o primeiro alerta. Esse rendimento veio abaixo do padrão anterior de R$ 1 por cota, que o fundo vinha pagando por vários meses. Então sim, houve uma redução e isso tem explicação. O resultado de caixa por cota foi de R$ 0,62, enquanto o fundo distribuiu R$ 0,71. Ou seja, ele usou parte da reserva acumulada para complementar o dividendo. Ainda existe uma pequena reserva de R$ 0,1 por cota, mas ela já está apertada. Agora vamos falar da estrutura do fundo, que é o grande diferencial e também o maior risco. O TEJAR11 é um fundo multi-estratégia com gestão ativa, muito focado em equity, ou seja, participação em projetos imobiliários, principalmente loteamentos, incorporações e multipropriedade. Hoje, cerca de 92,6% da receita do fundo vem de equity. Isso é muito importante. Por quê? Porque diferente de fundos de papel, aqui o resultado depende de vendas de imóveis, execução de obras e ciclo imobiliário. E olhando os números operacionais, o fundo continua performando bem. Em janeiro, foram vendidas 295 unidades na incorporação, com um VGV de R$ 32,9 milhões. No segmento de urbanismo, foram 62 unidades vendidas, somando R$ 25,4 milhões. Já na multipropriedade, foram 487 frações vendidas, com um VGV de R$ 34,1 milhões. Ou seja, a máquina continua girando. Além disso, muitos projetos estão em estágio avançado. Por exemplo, o empreendimento Parque dos Ingleses em Sorocaba já está com 90% das obras concluídas e 72% das unidades vendidas. Isso é positivo porque projetos mais maduros tendem a gerar mais caixa. Agora vamos falar do portfólio. O fundo tem 176 ativos espalhados por 20 estados e mais de 100 municípios. Com grande diversificação geográfica, a maior parte está em equity performado, ou seja, projetos já avançados, que geram fluxo de caixa. Também há uma parcela em desenvolvimento e uma parte menor em crédito. No crédito, inclusive, o fundo continua fazendo movimentações interessantes, com operações atreladas a IPCA+, até 15,66% ao ano, o que mostra retornos bem elevados, mas também com risco proporcional. Agora, vamos ao ponto mais sensível. A cota, mesmo com esse portfólio robusto e geração de renda, a cota caiu forte. Em janeiro, o retorno total foi de 14,95% negativo. E isso não é só o TEJAR11. O mercado inteiro de FIIs sofre com juros altos. Hoje, com a Selic em 14,75%, o investidor exige mais retorno. E fundos mais arriscados, como o TEJAR11, acabam sendo mais penalizados. Além disso, existe um fator importante: percepção de risco. Como o fundo depende muito de vendas imobiliárias, qualquer desaceleração da economia pode impactar diretamente os resultados futuros. Então, o mercado precifica isso com desconto. Mas agora vem a grande pergunta: esse desconto é exagerado? Na minha visão,
O TJA11 continua sendo um fundo com alto potencial de retorno, mas também com risco elevado. Ele não é um fundo defensivo. Ele é cíclico. Quando o mercado imobiliário vai bem, ele performa muito forte. Quando o cenário aperta, ele sofre mais. E hoje a gente está num cenário de juros altos, incertezas fiscais e inflação ainda pressionada. Por outro lado, se a Selic começar a cair ao longo de 2026, como o mercado espera, esse tipo de fundo pode se beneficiar bastante. Então, o TJA11 hoje é basicamente uma aposta em recuperação do ciclo imobiliário. Resumindo tudo para você, o fundo ainda paga bons dividendos, mas menores do que antes. Tem um portfólio grande, diversificado e com projetos avançados. A receita depende muito de vendas, o que aumenta o risco. A cota está com desconto alto em relação ao valor patrimonial. E o cenário macro ainda é desafiador por causa dos juros elevados. Ou seja, é um fundo que pode gerar muito retorno no longo prazo, mas exige estômago no curto prazo. Agora me conta aqui nos comentários. Você está comprando, segurando ou ficando de fora do TJA11? Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like e se inscreve no canal para mais análises como essa. Valeu e até o próximo vídeo.